as muitas formas de ser mãe. Nesse dia especial, Dia das Mães, eu separei alguns exemplos. É claro que não tinha como, nesse curto espaço de tempo, falarmos sobre todos os tipos de mães que aparecem na Bíblia, mas algumas que se destacam, nem todas, mas algumas que eu creio que podem aqui nos ajudar bastante, em nome de Jesus. Cadê os homens? Glória a Deus. O que serve para elas em muita coisa serve para nós também. Então, é Dia das Mães, mas os irmãos aí, os varões de Deus, não pode deixar passar a palavra não, tá? Aproveita alguma coisa aí que vai ser importante para você. Eu não diria nem alguma coisa, eu diria aproveita tudo, porque a Bíblia diz: ouvi de tudo e retenha o que é bom. Vamos aqui então à palavra de Deus. Eu queria começar falando a respeito, do tipo de mãe discreta. Mãe do tipo discreta. Em Gênesis, no capítulo 6, se você for bem rápido aí, e rápido de endereço, você encontra, se não, olha aí na projeção que já está a referência bíblica. Gênesis capítulo 6, no verso 18, o Senhor Deus falando com Noé, ele disse, após anunciar que destruiria todo mundo por causa da maldade e do pecado do mundo, Deus disse: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, quem? Tu, teus filhos, quem mais? Tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Pergunta ao irmão que está ao seu lado, como é o nome dela? Da esposa de Noé? Nem procure, não tem. Nós não sabemos o nome dela. E é isso que me chamou a atenção. Só é dito a tua mulher. Mas pastor, por quê? Bom, não sabemos, mas uma coisa eu sei, que é uma mulher fenomenal. Por que razão? Porque Noé começa a trabalhar na arca mais ou menos com 500 anos de vida. E a palavra de Deus registra que quando ele terminou já tinha 600. Ou seja, por um século, alguns dizem 120 anos, 100 anos, mas vamos arredondar para um século. Em 100 anos, ela não atrapalhou aquilo que Deus havia determinado para ele. Eu estou dizendo com isso que as mulheres são empecilho, atrapalham? Não. Mas é fato que alguns homens, por não terem feito uma boa escolha, por não terem seguido talvez um conselho de uma mãe, de alguém, findam tendo um relacionamento com alguém que lhe perturba. Você deve conhecer casais assim. Conhece alguém? Pastor, olha, eu conheço um camarada que a esposa só Jesus na causa. Conhece? Pois sim. E às vezes esse empecilho, esse problema cresce a tal ponto da vida do camarada se tornar perturbada, tira a paz. Na sabedoria, Salomão diz que é melhor ficar no deserto do que com a mulher rixosa. Mas essa não há nenhuma citação dela perturbando ou atrapalhando. Pelo contrário, diz que no final do propósito, no final daquilo que Deus tinha dado de obra para Noé fazer, que era a arca, do jeito que foi no começo, foi no final. Deus disse: vai entrar você, quem mais? A sua mulher, quem mais? Seus filhos, quem mais? As mulheres dos seus filhos, dos três, as três esposas dos três filhos e eles dois. E do jeito que foi o plano, foi a execução. Entraram exatamente todos eles. E isso me leva a crer que ao longo desses anos todos, ela foi auxiliadora, ela foi ajudadora, ela estava com ele ali, sabe? Eu imagino, a Bíblia não dá descrição, detalhes sobre isso, mas eu imagino, Noé lá com seus filhos, martelando, aparando, ajeitando as tábuas, fazendo as tábuas para poder fazer a arca, e ela trazendo o lanchinho, a marmita do almoço. É isso aí, meu filho, obedeça a Deus, vai fazendo,
Que aí, e faça direito, porque senão a gente afunda no meio do caminho, dá ruim, faça direito o negócio. Cuidado com o cupim, bota o negócio aí direitinho. Alguém que auxilia, alguém discreta, mas que é bênção. Amém? Isso diz o que para você? Porque para mim diz que nem todas as pessoas que são reservadas, que são um pouco mais tímidas, não podem ajudar, não podem contribuir, colaborar. Ela era esse tipo de mulher discreta, nós não sabemos nem o nome dela, mas sabemos que a obra foi feita. Amém? Eu digo que também são mulheres que incentivam seus maridos, seus filhos, no caso dela aqui, suas noras, mas em outras, né, seus genros, a obediência da palavra de Deus. Incentiva, né? Dá impulso, dá exemplo. É aquela pessoa que mantém as coisas de Deus vivas dentro da sua casa, dentro da sua família. No capítulo 7, nós lemos o 6, mas no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 1, diz claramente: depois disso, Senhor, a Noé, entra e toda a tua casa, né, toda a tua família na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Deus está dizendo: entra a tua casa, mas nós não podemos aferir que não era apenas Noé que era um homem correto. Seus filhos também eram, suas noras também eram, sua esposa com certeza era. Ela influenciou as moças a serem parecidas com ela, cuidando dos maridos, não trazendo problema, para que todos pudessem entrar na arca, para que todos pudessem ser salvos. Amém, irmãos? Vamos adiante. Mulheres que são tão discretas, que são quase anônimas, quase ninguém sabe quem é. É a esposa de fulano, tá? Exemplo, dá um exemplo aqui meio esquisitão, mas quem sabe, não diga, só sinalize. Quem sabe o nome da esposa, por exemplo, do pastor Cláudio Duarte? Quem sabe? Uma. Mas Cláudio Duarte, quem conhece? Deixa eu ver outro. Pastor Silas Malafaia, quem sabe o nome da esposa? Algumas. Quem não sabe? Mas ele você sabe. Então existem essas pessoas que são quase anônimas, tá? Claro que eu exagerei aqui, a Mary Duarte e a Elisete Malafaia são pessoas bem conhecidas, principalmente lá para o Sudeste, mas nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é, mas são pessoas que estão ali dando apoio. Amém? E aqui temos o exemplo de uma mulher. Então, você, minha irmã, que é discreta, você que, pastor, sabe, para falar na frente dos outros, eu não gosto, eu sou aquela pessoa mais quieta, mas você pode ser bênção mesmo assim. Isso não é um problema. Amém? Outro tipo, agora que com certeza vai se enquadrar na vida de muita gente. A mãe do tipo leoa. Olha aí para a irmã aí, ó. Olha aí para a irmã. Tem um monte, meu filho, do tipo leoa. Vamos ver? Em Gênesis capítulo 21, verso 9. Gênesis 21. Quando Isaac, né, filho de Abraão e Sara, quando o menino desmamou, Abraão resolveu fazer um banquete, dar uma grande festa, né? Quando o menino parou de mamar. Mas diz a Bíblia Sagrada que nessa festividade, o outro filho de Abraão, Ismael, que não era filho de Sara, era filho da egípcia Agar, ele estava zombando, diz o texto. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, o que ele fazia? Zombava. Se fosse nordestino, mangava. E disse a Abraão, ela falando com o marido: põe fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Por que ela diz meu filho e não
nosso filho. Porque estava no espírito da leoa, minha filha. Aqui o negócio tá bravo, tá sério para Abraão aqui nesse momento. Amém? Eu digo que são mulheres que não admitem maus tratos aos seus filhos. Você quer ver a pessoa virar a chave, virar a cabeça? Maltrate seus filhos. Diz um velho ditado, né? Se a pessoa quer me ganhar, adoce a boca do meu filho. Cuida bem dele que você ganha meu coração. Agora trata mal para ver o que vai acontecer. Entende? Entende? Diz claramente, irmão, que ela viu, na hora que ela viu toda aquela festa, tudo aquilo que estava preparado, não serviu mais para nada, porque ela não admitiu que o rapaz tinha aí já por volta dos seus 15 anos zombasse do seu filho. Está me entendendo? Mas aqui é uma coisa interessante, porque também demonstra o perigo da impulsividade. Tem pessoas que são assim, que quando os sentimentos afloram, meu irmão, parece que é de vez. Teve uma irmã que falou para mim: pastor, arrepia até o cabelo aqui da nuca. Eu disse: é uma leoa mesmo, não é um gato mesmo, né? E depois que as irmãs descobriram esse tal de unha de gel, meu irmão, fica desse tamanho assim, aí é um perigo grande. Mas a impulsividade, irmãos, é um problema. Ela, na hora, vai contra Abraão. E ela exige a saída tanto de Agar quanto do filho. E diz claramente: ele não vai herdar junto com meu filho Isaac. Não vai. Só que isso trouxe um problema para toda a descendência de Isaac. Até hoje os árabes, dos quais boa parte é descendente de Ismael, até hoje eles odeiam os judeus. E alguns especialistas nessa área dizem que boa parte desse ódio vem desde as raízes das duas nações. Porque aquilo que era de Abraão, toda a riqueza de Abraão, todas as bênçãos de Deus para Abraão, passaram para Isaac. E Ismael, que foi expulso para o deserto, ele não fez mal a Isaac. Na verdade, a Bíblia diz que os dois sepultaram a Abraão, mas a partir daí não há mais contato entre eles. Você vê a história, não há mais contato. O último contato foi no sepultamento do pai. E a partir daí os ismaelitas não têm mais contato com os israelitas. E na formação do povo árabe, a história, não estou falando de história bíblica, a história mesmo, ciência, mostra que eles desde longa data odeiam Israel. Talvez por essa mágoa de ter o seu patriarca, o seu antepassado sendo expulso de casa. Ou seja, uma atitude de Sara causou uma divisão que até hoje acontece entre judeus e árabes. A impulsividade é perigosa, irmãos. Amém? A pessoa impulsiva, ela deve buscar se cuidar, se tratar, para não agir movido por suas emoções, porque agindo assim, você pode ter muitos problemas futuros. Tá claro? Outro ponto: perigo da interpretação errada, o perigo da interpretação errada. Nesse caso ela não errou. O texto sagrado diz claramente que o rapaz estava zombando. Mas em outros casos, irmãos, que a pessoa ela não procura se inteirar de todos os fatos, ela não procura observar todas as possibilidades e reage à interpretação. Eu já falei isso aqui tantas vezes, mas eu não estou cansado não, tá, de falar. Continuarei falando muitas e muitas vezes, até você entender
que nós reagimos à nossa própria interpretação, porque nós cremos que ela é a realidade, nós cremos que ela é a verdade, e quando nós não conseguimos admitir outra possibilidade, isso quer dizer que nós temos apenas uma linha de pensamento, e isso é perigoso. Por que, pastor, é perigoso? Porque ninguém está o tempo todo certo. Você pode repetir isso? Ninguém está o tempo todo certo. Ninguém. Nem o senhor, pastor? Nem eu. Ninguém, só Deus. Amém? Então, se não é possível estarmos o tempo todo certo, eu tenho que aprender a analisar as coisas para ver possibilidades e tentar escolher o melhor caminho a seguir. Você está entendendo? Sim? Amém. Outro ponto, a questão da frustração. Diz o texto no verso 9, Gênesis 21, 9, que Sara viu que o filho da egípcia, Ismael, e possivelmente, quando ela olha e vê, poxa, ele é meio irmão. Como eu não tenho nenhum irmão de pai e mãe, todos os meus irmãos são meios irmãos, irmão só por parte de pai ou só por parte de mãe, é sempre esquisito para mim o negócio de meio irmão. Para mim é irmão. Para mim não tem meio não, mas tecnicamente se diz meio irmão. Irmão só por parte de pai ou só por parte de mãe. Você consegue entender isso? Não é irmão, filho dos dois, pai e mãe, não é. Então era meio irmão, mas era irmão, era sangue. Eu imagino que o peso da frustração foi tremendo para ela, de estar na festividade, uma festa ali, um banquete, alegria, e de repente ela vê o próprio sangue zombando do garoto. Eu deduzo que era zombando do garoto, mas sendo bem criteriosos mesmo, o texto não diz do que ele estava zombando. Podia estar zombando dela, podia estar zombando da própria festa. Talvez podia estar rindo de uma coisa aleatória, mas podia de fato estar zombando do garoto. Mas ela não suportou essa frustração. E aqui, irmãos, é um ponto importante de inflexão na nossa vida e de reflexão também. Quantas vezes momentos bons, momentos maravilhosos viram e se tornam terríveis por causa de uma cena, um acontecimento? Já aconteceu com você? E você não tem mais clima para aquilo, tem nem vontade de estar ali naquele meio, porque vira. Já há várias mensagens eu venho dizendo que nós precisamos refinar nosso relacionamento com Deus, aumentar o nível da dor. Nós precisamos ter força para passar pelas frustrações, porque senão, pastor, não há crescimento. Note que uma criança pequena, daquelas birrentas, daquela que quando quer uma coisa e não der, ela dá um show, sabe dessas? Que se jogam no chão e se batem. O que é isso? Não suporta a frustração. Só que se espera que com a maturidade a gente vá largando isso, e nós venhamos a ter forças de enfrentar todas as frustrações que a vida nos apresenta. Mas nem sempre as pessoas estão assim, são assim. Quando se deparam com uma frustração, então parece que todo mundo desabou, o mundo da pessoa desabou. E não pode ser assim para o cristão, porque requer de nós uma força e uma habilidade que vem de Deus. Mas eu vou falar uma coisa muito estranha nessa noite. Espero e queira a Deus que você entenda a maneira que eu quero explicar. Não é só cristão
que desenvolve isso. Você vai encontrar isso em todos, repete comigo, todos, de novo, todos os atletas de ponta. Todos os atletas top desenvolvem uma alta resistência à frustração. Senão, não seriam atletas de alto nível. Na primeira derrota, no primeiro, terceiro lugar, já diria, vou fazer outra coisa, cara. Não dá pra mim não, esse negócio não. Não dá pra mim não. Mas não. Observa os atletas de ponta. Às vezes o cara perde uma vez, perde duas, perde três, perde quatro, tá lá, sabe, tentando de novo e outra vez. Mas pergunta a teu irmão, e você, meu irmão? Pergunte. Quantas barreiras você já ultrapassou? Não estão perguntando não? Pergunta. Bora, obreiros. Quantas você já ultrapassou? Quantas você já deixou para trás? Isso tem a ver com o que com a nossa fé, pastor? O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia importantíssima, dizendo que a nossa carreira da fé é semelhante a quem corre no estádio. Leia as cartas de Paulo. É semelhante, Paulo disse. Ele fala, nós não corremos como quem corre à toa. Nós não lutamos como dando soco no ar. Nós temos um alvo. E ele disse claramente, eu corro pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você está me entendendo? Isso diz o que, pastor? Isso diz que a nossa maturidade cristã requer que você consiga suportar frustrações da vida. Por isso, carregar a cruz a cada dia. Por isso, negar-se a si mesmo. Por isso, no mundo tereis aflições. Mas se não tomarmos cuidado, as aflições vão nos parar. As barreiras serão para nós como ponto final. Daqui você não consegue passar. Desista, volte, porque daqui você não avança, você não consegue. E não pode ser assim. Porque com ele nós temos que saltar muralhas. Amém? Você está me entendendo? Mas a muralha de Jericó é grande, não importa. Nós vamos rodeá-la até ela cair. É o que está escrito. Mas e você? Até onde você vai? Até onde é o seu limite? Você está me entendendo? Aquele foi o limite para Sara. Ela também fez uma análise fria das situações. Ela não ponderou o que poderia se passar no coração de Abraão. Ela não ponderou o que poderia se passar na vida de Ismael, de Agar, do que isso poderia acarretar no futuro. Ela não ponderou nada. Ela analisou a situação de maneira fria. Interessante porque parece uma coisa não congruente, não incongruente, que não combina. Por quê, pastor? Porque ela está movida por emoção, raiva, ira, mas ao mesmo tempo desprovida de emoção, compaixão, amor, perdão. Você está me entendendo? Esses dias eu estava falando aqui na igreja, por incrível que possa parecer, com 3 pessoas diferentes, a respeito da vida pastoral. Eu estava dizendo, irmão, vocês não têm ideia. Nós, ministros do altar, temos que, de fato, abdicar de muita coisa, porque nós temos que estar dispostos a atender. Alguém aqui já foi atendido por mim? Levanta alto assim, vamos ver. Mais de uma vez? Mais de uma hora? Amém.
Nós temos que atender, nós temos que aconselhar, nós temos que orar, nós temos que estudar muito a palavra, para poder compartilhar o ensinamento, para poder ter certeza do que nós estamos ensinando. Mas eu estava dizendo, nós não temos o direito de errar, porque se nós errarmos, pouco perdão é ofertado, pouca compaixão é ofertada, pouca paciência se tem conosco. Mas é o preço de estar aqui. Mas não é justo, pastor, mas é o preço. É o preço. E para isso nós precisamos nos distanciarmos dessa análise fria. Porque se fôssemos analisar friamente, nós pensaríamos, não vale a pena não. Não vale. Porque você tem paciência com todo mundo, você ora por todo mundo, mas quando é a sua vez, não tem a mesma coisa. Como fazer? Não podemos ter essa análise fria. Nós temos que entender, faz parte, infelizmente. E isso não pode nos parar, a gente tem que continuar amando. Amém? Continuar amando. Mas pastor, não recebe amor de volta. Não importa. Porque esse amor não é apenas o nosso amor. O nosso é tão frágil, irmãos. Irmãos, nós amamos de fato a quem nos ama. Só conseguimos amar o inimigo se estivermos ligados com Deus. Não tem como. Não tem como você liberar perdão a quem te prejudica, se não for Deus. Você está me entendendo? E para ser Deus, então você precisa negar a si mesmo, sabe? Trincar os dentes e continuar lutando e continuar seguindo, sem olhar para trás. Amém? Você está me entendendo? Mas não é muito diferente do que é na sua vida. A escala é diferente. A escala é diferente. Porque quem muito é dado, muito mais é cobrado. Mas não é diferente para você. Você será aprovado também, certo? Sua paciência será aprovada, seu amor será aprovado. Você vai ajudar, e quando você precisar de ajuda, poucos abrirão a porta. E você não pode desistir por causa disso, desanimar por causa disso. Você tem que continuar lutando, continuar crendo, porque tudo isso passa. Amém? Você já pensou, irmão, se Jesus, na hora que Judas sai, Jesus sabia para onde é que ele estava indo. Pouco tempo depois, lá no jardim, os discípulos fogem. Pouco tempo depois, Pedro nega. Você imagina se ele vai analisar cada coisa dessa friamente, sem propósito? Podia desistir, dizer, vale a pena não compensa não. Nem os meus discípulos ficam comigo, me apoiam. Mas ele vai firme, porque ele sabia o propósito final. E ele precisava pagar o preço total. E não podia deixar que as circunstâncias mudassem o propósito de Deus. Você está entendendo? Mas Sara, infelizmente, não fez assim. Enfrentando o leão. No verso 10, ainda em Gênesis 21:10, no verso 10, ela diz a Abraão: ponha fora, manda embora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Irmão, essa mulher estava com sangue nos olhos. Ela enfrenta Abraão para exigir dele, vai mandar embora. Irmãos, por favor, tenta imaginar isso. Você chegar para um pai e dizer para um pai: ei, teu filho aí, manda embora. Cadê os pais? Tenta imaginar isso, alguém dizer para você: manda teu filho embora. Tenta. E por que ela faz isso? Ela coloca Abraão nessa sinuca de bico. Porque ela está tomada por raiva. Está
tomada por emoção. Ela não quer nem saber. Abraão pode dizer: você está doida? Vamos lá mandar filho embora? E ele não quis mandar mesmo, ele não mandou. Ele só veio mandar depois que Deus deu a ordem para ele. Já preguei isso esses dias. Entende? Mas olha a dor que ela causou no coração dele. E tem mulheres que às vezes fazem isso. Causam uma dor no coração dele, exigindo dele fazer uma escolha terrível. Terrível, irmão, não faz isso. Não faça isso. Não ache que a cabeça do seu marido é um buraco negro, que tudo que você quiser chutar lá dentro, jogar lá dentro, vai sumir. Vai nada. Olha para ele aí, irmãs. Olha para ele. Mesmo que esse camarada pareça ser uma rocha, firme, inabalável, aguenta tudo, pastor, mas é um ser humano, filho. Às vezes o cara está trabalhando a cabeça assim, ó, pensando mil e uma coisa. E para completar tem a cobrança. Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição. Ou é eu ou ele, escolha. Os dois você não vai ter, não. Faz isso não. Não é certo não. Sara fez isso com Abraão. E até hoje Israel paga por essa decisão. Até hoje os árabes odeiam os judeus por causa dessa decisão. Você não sabe até onde essa decisão vai levar. Quais serão as consequências futuras dessa decisão. Não se obriga a pessoa a tomar uma decisão que vai rasgar a alma dela ao meio. Tem coisas que não dá para escolher, irmão, entre isso ou aquilo. A pessoa às vezes precisa dos dois. E aí, como é que você faz? Vai violentar a alma da pessoa para ela ter que escolher porque você quer que escolha? E você quer que escolha o que você quer? A pessoa praticamente não tem escolha, não tem escolha. Ela está na sinuca de bico. Não tem escolha a fazer. É o que você quer que faça. Sara fez isso, então não faça. Amém? Seja leoa para defender os seus filhos, mas não para atacar o leão. Tadinho do leão, olha para eles aí. O leão às vezes já está com a juba murcha, o negócio está meio complicado, de tanta pressão que sofre. E eu nem vou falar mais dos problemas futuros, porque você já conhece a história de Israel, você sabe o que Israel passa, então é só lembrar. Eu não posso obrigar meu marido a tomar escolhas que vão rasgar a alma dele em duas partes. Às vezes não é possível escolher entre isto e aquilo. Às vezes a pessoa precisa dos dois, a pessoa ama os dois. E não tem que fazer essa escolha, não deve ser obrigada a fazer essa escolha. Tudo bem, irmãos? Vamos lá, falar um pouquinho sobre a mãe do tipo ansiosa. Tem aí alguma? Alguma ansiosa? Ih, pastor, vamos ver. Diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 27 que a esposa de Isaac, como é o nome dela? Rebeca. Ela ouviu quando Isaac combinou com Esaú: meu filho, vai lá no mato, caça, prepara uma comida bem saborosa. Quando você preparar, traga para mim, eu vou comer, depois de comer eu vou te abençoar. Só que essa bênção não era qualquer bênção, irmão, significava a autoridade sobre a tribo e a bênção que vinha desde Abraão. Ela falou: não, eu quero que essa bênção vá para Jacó. Deixa eu perguntar só às mães: você tem um preferido? Tem mãe que nega até a morte. Tenho não, pastor, mas tem. Tem. Geralmente é o mais carinhoso, é o mais obediente. Mas não devemos ter. Tem, mas não devemos. Se você puder escolher tentar distribuir por igual o seu amor, melhor coisa.
Mas que tem. E ela falou assim: vem cá, meu filho. Olha, aconteceu isso. Teu pai vai abençoar teu irmão, mas vamos na frente, vamos resolver esse negócio, certo? Eu quero que você vá lá, você faz de conta que você é seu irmão, porque essa época, diz a Bíblia, que Isaac já não via. Tá? Era já velhinho, não enxergava direito mais. E ela tentou fazer com que ele representasse, que ele fizesse de conta que era Esaú. Mas só que Jacó disse para ela, verso 12, Gênesis 27, 12: porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim o quê? Maldição, e não bênção. E ele diz por quê? Ele fala: minha mãe, nos versículos anteriores, meu irmão é cabeludo, é peludo, ele já nasceu assim. Diz o texto sagrado que parecia uma manta de pelo quando o menino nasceu. Muito peludo, muito. E Jacó era liso, ou seja, os braços, as pernas, né, o tórax, não tinha pelos em abundância como seu irmão. Aí falou: quando ele me apalpar, vai matar a charada na hora. Vai saber que eu não sou meu irmão. E ao invés de bênção, eu vou trazer o quê? Maldição. Ele estava certo? Isso podia acontecer? Sim, corretíssimo, ele estava coberto de razão. Resposta da mãe: disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-me. Quer dizer, ele mandou ele lá no curral pegar um animal lá para trazer para ela preparar do jeito que o marido gostava. E se tiver uma maldição, vem para mim. Irmão, que coisa sem juízo, irmão. E eu fico pensando às vezes, quantas mães são assim mesmo, do tipo ansiosa, que não se porta, né, com as consequências, contanto que seja feito o plano dela, o que ela quer, não importa o que dê de errado. Não, mas mãe, olha para ela aí, olha. Mas mãe, não importa, tem que fazer. E obriga os filhos até a fazer coisa que não deveria fazer, porque não consegue esperar, não consegue aguardar. Seja sobre mim a tua maldição. Irmão, se a maldição viesse, não era só sobre ela não, era sobre ele também, que era cúmplice do pecado, certo? Você está me entendendo? E se a promessa da bênção era bênção eterna, a promessa da maldição também seria. Amém? A promessa da bênção de Abraão era eterna. Mas se fosse trocado por maldição, não seria de um dia, 2, 10, um ano, 2, 10, não. Seria para sempre. Ele falou: não quero isso não, vai dar errado esse negócio. Mas ela obrigou o rapaz a fazer. Você está me entendendo? Não se preocupa com as consequências, né? Vejo também, né, mães ansiosas, aquelas que não conseguem esperar o tempo da promessa se cumprir. Irmãos, é interessantíssimo, porque se você retroceder nos capítulos, né, antes, né, você vai ver no capítulo 25 de Gênesis, no verso 23, que quando ela ainda estava grávida dos gêmeos, os meninos lutavam tanto dentro do ventre dela que só faltava morrer. Aí ela foi consultar a Deus: Deus, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Minha mente muito fértil, só fico lembrando daquele filme Alien, né? O menino, a confusão era grande, irmão. A mulher tá com medo de morrer, os meninos brigando dentro, os gêmeos. E ela foi pedir a Deus: Senhor, pelo amor de Deus, me revela que negócio é isso aqui. O que é isso dentro de mim aqui? Deus vai e diz para ela: olha aqui, ó, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro. Atenção agora. E o maior, aqui maior não é estatura, é mais velho. E o maior servirá ao menor. Deus já tinha dito que Jacó seria abençoado. Para que dar jeitinho, irmão? Para que apressar as coisas, irmão? Mas tem gente que não entra na cabeça. Não entra, sabe? Não espera o tempo da coisa acontecer. Aí vai lá, apressa, mata o negócio, botou o
o pelo do animal nos braços, no peito. Quando ele perguntou: quem é meu filho? Sou eu, Esaú, teu primogênito. Não, mas tem um negócio errado. Porque o cheiro é de Esaú. Ele cheirou. Mas a voz é de Jacó. Aí Isaac pergunta: és tu mesmo, meu filho? Sou eu. Eu falei: vou chegar aqui. Quando ele chegou, o velho agarrou ele. Depois você lê isso, é legal. E apalpou realmente como Jacó tinha pensado, para ver se tinha pelo, né? Como estava todo coberto com, né, a pele do animal, ele falou: tá um negócio meio esquisito, mas o cheiro bate, né? A comida que falei só eu e ele, era segredo nosso. A comida bate, né? O pelo, ok. A roupa é dele, só é a voz que está meio esquisita. Tá bom, vou abençoar. E abençoou. Comeu, abençoou, saiu. Quando ele sai, chega Esaú: tá aqui a comida, meu pai, come e me abençoa. Diz que o velho estremeceu. Ué, e é você? Esaú, teu primogênito, tá aqui a comida que o senhor falou, a gente combinou aqui. Eu falei: quem é esse que trouxe a comida, eu comi e abençoei, ele será abençoado? Quem será? Quem será? Diz a Bíblia Sagrada que Esaú ficou com ódio do seu irmão. Ódio. E disse: falta pouco para o meu pai partir. E assim que ele morrer, Jacó morre. Jurou de morte o próprio irmão. E aquilo chegou aos ouvidos de Rebeca. E ela rapidamente pega seu filho e fala: vai-te embora, dá o pé, vai embora lá para casa dos meus parentes lá, porque se ficar aqui vou perder você. Quer dizer, lá se vai Jacó às pressas. Leia o texto, irmão. Tão apressado, e deveria estar com o coração na boca, que só leva o cajado e um pouquinho de azeite. Como é que você vai viajar, atravessar o deserto com um cajado e um pouquinho de azeite, irmão? O cara era rico, o pai era rico, mas apressado, dá pressa. Sabe como é que é? Na pressa. Chega lá e você conhece a história de Jacó, o tanto que ele sofreu lá, o peso que foi sobre ele, tudo que ele passou. Desnecessariamente ele seria abençoado. Não apresse, vai dar certo. Amém? A mãe do tipo esperta, essa que está perto de você é esperta? O que é que você acha? Em Êxodo capítulo 2, Êxodo 2, verso 2 e 3, diz que uma mulher concebeu, engravidou e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso. Eu acho muito engraçado isso, porque é uma brincadeira entre nós pregadores, que todo mundo sabe quem escreveu o livro de Êxodo foi quem? Moisés. Aí ele bota assim: ó, o menino era bonito, o menino era formoso. Ninguém sabe que foi que escreveu. O menino era formoso, escondeu por 3 meses. Deixa eu explicar isso. Nessa época, Faraó estava vendo que o povo hebreu estava crescendo muito, muito, e tiveram medo deles se rebelarem e tomarem o Egito. Então Faraó decretou uma lei: todo menino que nascer é para morrer. De tal idade para baixo, mata tudo. Aí essa mulher, Joquebede, tá? Ela olhou. O texto diz que viu que era um menino formoso, mas eu desconfio que foi Moisés que botou isso aqui. Escondeu ele por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto, uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, né, para deixar impermeável, para a água não entrar, e pondo nela o menino, a pôs entre os juncos à margem do rio. Eu já vi alguns especialistas dizerem que ela de propósito botou bem perto de onde o pessoal da realeza vinha tomar banho. Não adiantaria para ela deixar o menino à deriva nas águas do rio Nilo, que é infestado de crocodilo. Uma hora dessa, um curioso crocodilo curioso, e ouvir o choro do menino, ia virar o negócio e comer o menino. Não adiantava colocá-la perto das suas amigas,
porque com certeza o menino seria entregue para a morte. Então ela coloca próximo de onde as autoridades, né, do Egito, da realeza de Faraó, ia tomar banho. E sim, de certo, a filha de Faraó foi lá. E diz a Bíblia que, você sabe, né? Viu o menino, gostou do menino. Miriam já estava de olho. Quando ela pega o cesto, Miriam chega perto dela. Ó, quer que eu arranje uma babá para tomar conta? Quero. Foi, chamou a própria mãe. Rapaz, Deus é bom demais, né? Protege o menino é cuidado pela própria mãe, e a mãe ainda recebe salário da filha de Faraó para cuidar do menino. Deus é maravilhoso, né? Amém? Mas eu vejo aqui nessa mulher, uma mulher esperta. Todo mundo, o menino está perdendo. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa aqui lícita para meu filho ser abençoado, né? Para meu filho crescer. E você tem que fazer isso. As oportunidades que você puder dar para seus filhos crescerem, sendo lícita, sendo uma coisa correta, faça isso. Você está investindo no futuro. Amém? Diga graças a Deus. Eu pulei aqui alguma coisa, não pulei? Pulei sim, está aqui, ó. A mãe do tipo mãe de todos. Conhece alguém assim? É mãe de todo mundo. Não é só dos seus filhos, dos seus netos, seus sobrinhos, é todo mundo, né? Hein? Eu ouvi dizer, irmão, que não conta para ninguém não, só para nós aqui, ninguém está sabendo isso, que tem umas aí que alimenta até as irmãs magrinhas para poder. Não conta para ninguém, só nós. Mas não tem, irmão, umas vozinhas que quando você chega ela empurra comida. Toda vez você está magro, né? Aí você está magro, bichinho, aí tome comida. Menino, maravilha. Em Juízes 5, fala sobre Débora, que em um momento onde Israel estava desmantelado, irmãos, as tribos estavam se esfacelando, não tinha um homem que conseguisse agregar todo mundo, não tinha um homem que conseguisse reunir, sabe? E ela falou assim, não, então deixa comigo, tá? Ela vai lá e diz a Bíblia que, eu vou ler só o verso 7 cada hora aqui. Cessaram as aldeias em Israel, Juízes 5, 7. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Ela não podia ser guerreira, ela não podia ser sacerdote, mas ela vai fazer o que pode. E esse cuidado fez dela uma juíza. Amém? Às vezes, essa é uma missão que não é bem percebida por algumas pessoas. Qual, pastor? O ministério do cuidar. O ministério de acalentar. De trazer pessoas ao cuidado. Isso despretensiosamente, sem querer nada em troca, apenas por amor de Deus. Amém? A mãe do tipo amor impactante. Vamos correr aqui. Você conhece bem a história de Ruth, então eu vou ler apenas o verso 16. Ruth 1:16, quando ela diz, né? Não me instes para que te abandone e te deixe, e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que tipo de mãe maravilhosa, irmão, de um amor impactante. Eu quero que você perceba que Noemi era de Israel, Ruth era de Moabe, nações inimigas. O povo moabita sempre tentou destruir Israel. Desde o seu início, sempre tentou fazer mal a Israel. Noemi vai com seu marido, seus 2 filhos, exatamente para a terra de Moabe. Lá os garotos se casam com moças moabitas. Morre o marido, morre os 2 filhos, fica ela viúva e 2 noras. Mas o que chama sempre atenção ao meu coração é que Noemi tinha um amor tão impactante que quando ela diz, não dá mais para ficar aqui,
vou voltar para Israel, vou voltar para Belém. As moças decidem ir com ela. Em dado momento ela fala: não, minhas filhas, volta para a casa da sua mãe, para os seus deuses, que eu não tenho nada o que oferecer para vocês. Orfa volta, mas Ruth diz: nem insista, nem adianta insistir, porque onde você for eu vou, onde você estiver eu vou estar, onde você morrer é ali onde eu vou ser sepultada. Sabe por quê? Porque o teu povo não será, é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Um amor tão poderoso que impacta vidas e transforma inimigo em alguém amado. Que coisa poderosa. Amém? Existem mães assim. A mãe do tipo discipuladora. Atenção, obreiros. No Salmo 86, salmo atribuído a Davi, no verso 16, olha que coisa fantástica. Diz, uma oração, um clamor, um pedido de socorro: volta-te para mim, falando com Deus, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza a quem? A teu servo. E salva a quem? Ao filho da tua serva. Essa semana eu estudei muito sobre esse texto. A verdade é que nós não sabemos com exatidão o nome da mãe de Davi. Há algumas tradições do povo judeu sobre ela, sobre o nome dela. São até mais de uma. Mas é interessante que alguns desses especialistas dizem que é provável. É o quê? Provável, não há certeza absoluta, que ela ensinou a Davi a tocar, que ela ensinou Davi a adorar cantando, porque até então a adoração não era feita com música. A adoração a Deus era em palavras, orações e gestos. Davi, ele introduz a música na adoração. E é provável que ele tenha aprendido a adorar cantando com sua mãe. Mas é certo que ele diz aqui: salva o filho da tua serva. Ela impactou Davi. Ela fez Davi ter um coração voltado para Deus ainda desde pequeno. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Essa é a mãe tipo serva do Senhor. Perdão, a discipuladora. Serva do Senhor é agora. Mãe tipo serva do Senhor é a última. Você conhece Lucas capítulo 38? Lucas capítulo 1, verso 38. O texto diz, Lucas 1, verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que falar de Maria? Tá. Com certeza das mães mais espetaculares. E ela é chamada a serva do Senhor. Alguns estudiosos dizem que ela era adolescente ainda quando se casou. E isso é muito possível. Mas mesmo muito jovem, ela escolheu obedecer a Deus. Eu já brinquei com isso em alguns casos, em algumas situações. Hoje eu não estou brincando. Mas eu queria que você, irmã, tentasse se colocar no lugar dela. Só as mulheres que o seu companheiro, marido, esposo, noivo, namorado, está perto de você. Só você. Olha para ele. Imagina você, antes de se casar, aparece grávida e diz para ele: foi Deus.
Às vezes eu me ponho pensando sobre isso. Quão difícil deve ter sido para ela essa escolha de dizer: cumpra-se em mim. Do jeito que o Senhor está dizendo, eu aceito. Eis aqui a serva do Senhor. Ela estava assumindo o risco de ser rejeitada, de ser apedrejada, de ser morta, mas ela está decidida a obedecer a Deus. Isso é maravilhoso. Às vezes é mal compreendido quando nós cristãos evangélicos, protestantes, nós dizemos que não adoramos a Maria, nem veneramos, mas isso não pode ser confundido com não honrar. De fato, ela é reconhecidamente na Bíblia alguém que foi, porque morreu, uma serva fiel do Senhor. Fantástica, uma garota espetacular. Foi até o fim com o Senhor Jesus. Estava ela lá quando ele estava no alto da cruz e deu seu brado: está consumado. Ela estava lá ao pé da cruz. Não arredou o pé, não fugiu. Desde o momento que aceitou, mais de 33 anos depois, ela continuou firme no mesmo propósito. Mãe, não desista. Por mais difícil que seja, e nessa nossa geração atual é muito difícil criar filhos. Sendo bem sincero com vocês, se eu fosse solteiro hoje, fosse me casar, eu pensaria muito, mas muito mesmo, se iria querer ter filhos, colocar filho nesse mundo cruel. Pensaria muito, porque está cada dia pior. Mas você que já tem seus filhos, por mais que pareça às vezes cansativo, e às vezes é, porque filhos não vêm com manual. Quando você está se acostumando com eles, eles mudam. Aí parece que se torna outra pessoa. Você vai ter que aprender tudo de novo. Mas você gostava disso, mas não gosto mais. Lá vai você aprender tudo de novo. Você comia isso, mas não gosto. Você vestia isso, não presta. E lá vai você aprender tudo de novo. É difícil, mas vale a pena. Obedeça a Deus. Lembre da promessa: não teremos filhos para a perturbação. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.